Seguindo a lógica da patologia, a gente vai comentar sobre causas e consequências da cardiomiopatia dilatada e hipertrófica. Antes de tudo, o que seria essa cardiomiopatia dilatada? Ela é caracterizada de modo morfológico funcional por uma dilatação progressiva, né? Cardíaca progressiva, ou seja, o coração ele tem uma dilatação progressiva. E ela tem disfunção contrátil, que seria a sistólica, né? Quando ele faz a sistólica, a contração, ele tem essa disfunção, ou seja, ele não faz de maneira eficiente, ele faz de maneira disfunção. E geralmente ela tem uma hipertrofia concomitante, associada à disfunção contrátil. Só que a cardiomiopatia dilatada, ela tem dois fatores, tem os fatores genéticos e não genéticos. Ou seja, falando de não genético, seria a miocardite, o periparto, que é durante o parto, a toxina, né, que seria devido ao alcoolismo, e a idiopática, não tem causa definida. E já as formas genéticas é de 20% a 50%. Nessas formas genéticas, o que acontece? Várias proteínas predominantes relacionadas ao citoesqueleto, que seria do núcleo para o sarcômero, a membrana celular, aos miócitos adjacentes, ou mitocôndria. Vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um defeito na geração de força e transmissão de força ou sinalização dos miócitos. Então a gente observa que nessa causa genética vai ocorrer esse mecanismo de defeito na geração de força da contração do coração. Mas tudo isso relacionado ao que eu acabei de falar. E falando sobre fenótipo, antes a gente entender o que é fenótipo da cardiomiopatia, o fenótipo é quando a gente consegue ver, né? O que é visível é o genótipo. Vai ocasionar o quê? Vai ocasionar uma hipertrofia, uma dilatação, uma fibrose intersticial do coração também e os trombos intracardíacos. Então, a gente observa que vai haver vários fatores que vai ocasionar essa patologia. E que vai dar como sinais clínicos uma insuficiência cardíaca, morte súbita, uma fibrilação atrial e um acidente vascular cerebral. Tudo isso está relacionado também à cardiomiopatia dilatada. Já a cardiomiopatia hipertrófica, as causas dela, 100% são genéticas, certo? Proteína dos sarcômeros, e aí causa um defeito na transferência de energia da mitocôndria. Mitocôndria, como todos nós sabemos, é a respiração celular. A respiração celular. Para o sarcômero. Ou a disfunção sarcomérica direta. Então isso atinge diretamente. O fenótipo, que nós já explicamos, o Bruno já explicou aqui, né? O fenótipo da cardiomiopatia hipertrófica tem como a hipertrofia acentuada, o aumento da fibra muscular do coração aumenta, a hipertrofia septal. Septal foi o que nós colocamos aqui, dá para você entender bem, que o coração aqui está dividido em 4 câmaras, né? Átrio direito, ventrículo direito, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, o que acontece? Para dividir essas câmaras, temos o septo. E há uma hipertrofia nesse septo. Nesse septo aumenta. Assimétrico, né, Jackson? Isso. Ele aumenta, assimétrico. E outra coisa, o ventrículo também sofre as consequências, sim, né? Claro. Porque na maneira que ele vai aumentando, o tamanho da fibra vai aumentando, causa também, vai diminuir a espaço, né? A redução do espaço. A câmara fica mais, né, ela com certeza, ela diminui de tamanho. Então acontece
a hipertrofia septal assimétrica, que foi falada, o desarranjos das miofibras, fibrose intersticial e de substituição. Essa fibrose, o que acontece? É o seguinte, o coração, ele dilata e contrai, que é para fazer a função do coração. Então, ele manda o sangue para a circulação do organismo inteiro, então ele contrai, dilata para ter a pressão para mandar. Então, o que acontece? Essa fibrose, o que acontece? Essa fibrose atrapalha esse coração expandir e contrair, dilatar e contrair. Essa fibrose intersticial e de substituição. Acontece também placa na via de saída do ventrículo esquerdo, né? Que essa placa na saída do ventrículo esquerdo é formada espessa, devido isso, mais espessa por causa da própria hipertrofia. A placa, quando a gente fala da placa, essa placa, o coração aqui, ó, ele tem vários vasos camadas, aqui. Né? Isso, nessas camadas tem esses vasos. O septo também tem vasos. E o que acontece? Na saída, o vaso está aqui. Aqui é a luz do vaso. Então, devido à hipertrofia do coração, da musculatura do coração, causa uma placa aqui, ó. Essa musculatura aumenta, essa fibra aumenta. Então, atrapalha. Mais espessa, né? Isso. Atrapalha essa circulação nesse vaso. Causando uma isquemia, isso, né? Causando uma isquemia, com certeza. E aí vem os vasos septais, os vasos septais, né? Que é os vasos que está aqui, septos, né? Entre os septos. O maior perigo desses vasos septais aqui, ou até os vasos mesmos daqui, de toda a parte, ou a musculatura do coração, é por causa da isquemia. Pode causar uma isquemia, e aí, causando uma isquemia, essa parte do coração pode entrar em necrose, não é isso? Insuficiência cardíaca, né? Também vai dar, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, o coração, ele precisa ter a função dele preservada. Como ali já tem várias coisas associadas a uma hipertrofia acentuada, que vai ocasionar também esses vasos septais que vai estar mais espesso, devido a essa hipertrofia que vai estar deixando mais espesso. Eles não têm a complacência dele preservada. Isso. Né? Que vai ocasionar o que, Jackson, no caso? Isso. Aí a cardiopatia hipertrófica é um distúrbio genético de 1 para 500 indivíduos, né? Isso. Por exemplo, a cada 500 indivíduos pode ocorrer um desses com a cardiopatia hipertrófica. Caracterizado por hipertrofia do miocárdio, complacência deficiente, né, do miocárdio, do ventrículo esquerdo, que leva ao enchimento diastólico. Anormal. Esse enchimento diastólico, com essa situação toda, ele não fica mais normal. Ele acontece de uma forma anormal. Aí por isso que pode correr todos os outros problemas secundários. E a gente vê também, né, Jacques, que tudo isso aí também que eu falei, desses fatores dilatada e hipertrófica, ambos, tanto um quanto a outra, vai dar a mesma causa clínica. A mesma causa clínica. Né, que seria, que a gente pode falar. Né, a insuficiência cardíaca, a morte súbita, fibrilação atrial, né, e acidente vascular encefálico. Por quê? Porque isso aqui, esse cérebro, essa massa encefálica, ela depende de oxigênio, né? O tempo inteiro. E esse coração, nessa situação, ele não vai ter essa eficiência para mandar esse oxigênio para o encéfalo. E aí é onde acontece um acidente vascular encefálico.